Então vamos começar aqui o nosso estudo de reta na página 80. Aqui, página 80. Capítulo 2 da terceira unidade. Observando as figuras seguintes, intuímos que, por um ponto P qualquer, passam infinitas retas. Então essa daqui é uma das afirmações que nós vamos fazer quando se trata de reta. Tendo um ponto, nós podemos desenhar aqui, traçar infinitas retas passando por esse ponto, em várias direções, certo? Diferente, nós conseguimos desenhar uma única reta, diferente do que acontece aqui, quando a gente tem só um ponto, que a gente consegue traçar infinitas retas. Tendo dois pontos, a gente só vai conseguir traçar uma única reta. Então, tendo isso em vista, nós podemos utilizar esses dois pontos para dar nome à reta. Além daquela letra R minúscula, que a gente pode usar aqui no caso, que está usando a letra R minúscula, nós podemos usar os pontos A e B para dar nome a essa reta. Continuando em relação à própria reta, nós temos o que a gente chama de posições relativas de duas retas em relação ao plano. Então, tendo um plano que seria como uma folha imaginária, nós vamos ter o que? Retas que podem ser desenhadas nesse plano, que podem ser traçadas nesse plano, né? Então elas pode acontecer várias coisas com essas retas, e nós vamos ver aqui algumas situações. Aqui a gente tem um desenho de ruas, né? Como se fosse, aqui a gente tem o plano e as ruas fossem as retas. A gente pode perceber que as retas podem ser paralelas, quer dizer que elas não vão se cruzar dentro do plano, elas correm lado a lado. Então a gente também aqui, reta R e S são denominadas paralelas. E a gente pode indicar por esse símbolo bem aqui, R, duas barrinhas e o S. Nós também teremos as retas que nós chamaremos de retas concorrentes. As retas concorrentes são aquelas retas que vão se cruzar em um determinado ponto. Vão se cruzar em um determinado ponto, ok? Ponto A. Então, as retas R e T contidas no plano A possuem um único ponto comum, que é o ponto A. As retas R e T são denominadas retas concorrentes ou secantes, indicadas por R, um xizinho aqui, T. Observação. Lembrando que a reta é imaginada sem começo nem fim, essa figura representa retas concorrentes ou secantes. Então aqui a gente tem duas retas, elas não estão se cruzando num ponto visível, certo? Mas por elas estarem se aproximando, nós conseguimos imaginar que em um determinado ponto lá no infinito, elas vão se cruzar. Então esse pontilhado está falando justamente isso. Duas retas que se aproximam, em um determinado ponto que pode ser bem distante, elas vão se cruzar, elas vão ser concorrentes. Retas coincidentes. Retas são coincidentes quando uma está sobre a outra. Duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que a reta A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Então aqui a gente vai ter as duas letrinhas A e B, representando aparentemente um desenho só, mas aqui são duas retas. Só que elas estão uma sobre a outra, nesse plano alfa aqui. Aqui a gente tem uma atividade que não está sendo cobrada na página 82. Você pode fazer para expandir os conhecimentos, né? Para dar uma lida rapidamente aqui. Dados dois pontos distintos, P e Q, escreva quantas retas podem passar pelo ponto P e também pelo ponto Q.
Aqui é uma questão de conceito, né? Já falamos esse conceito agora há pouco. Você vai voltar na parte do conteúdo, na página 80 e 81, e procurar onde é que esse conceito está e colocar aqui a resposta. Quando levanta voo, um avião faz uma trajetória que dá a ideia de reta em relação ao solo. Essa reta é horizontal, vertical ou inclinada. Aqui na parte que nós vemos da matéria, não tem esse conceito, né, de horizontal, vertical e inclinada. Você pode estar procurando aí no Google, então conversando com os seus pais ou irmão mais velho que já tem estudado esse conceito, né? Aqui é uma questão de pesquisa, fazer que você pesquise coisas que não estão contidas no livro para ampliar o seu conhecimento. É bem fácil de encontrar e fácil de entender o conceito. Observando figura abaixo, dê a posição relativa da reta. Então ele quer que você diga se ela é concorrente, paralela ou coincidente, né? Que eu acho que não tem nenhuma aqui coincida aqui. Então vai ter só duas respostas. Ou elas são paralelas ou são concorrentes. Aí você vai responder a reta A e B. Vou responder essa primeira aqui, A e B. Em A e B, apesar de elas não se encontrarem, mas como elas estão inclinadas uma em relação à outra, né? Ó, elas estão, a gente percebe que lá em cima elas vão se encontrar. Nesse desenho seria mais ou menos por aqui, ó, se a gente prolongar. Então elas são concorrentes. Para a reta ser concorrente, você não precisa ver elas se tocando, mas você pode conseguir projetar, mesmo que mentalmente, que vai haver um encontro das duas retas. Não é o caso, por exemplo, aqui da C e da D, né? A C e a D está vendo que elas estão mantendo uma mesma distância todo o tempo uma da outra. Então, a possibilidade delas se encontrar é remota. A gente não tem como afirmar que elas estão mantendo aqui uma distância. Intuitivamente a gente consegue perceber que é uma mesma distância. Então a gente pode dizer aqui que a reta C e D, que seria aqui a letra D, C e D, são paralelas. E assim você vai fazer para todas. Algumas são bem fáceis, você consegue ver os encontros e consegue responder legal. Tem outras questões aqui que a gente não vai entrar, mas que você vai responder. Como essa questão não está sendo cobrada, você não precisa copiar no caderno. Você pode respondendo mesmo mentalmente, né? Se for uma questão bem fácil, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, dá para você vai ter que escolher uma dessas três palavras. De repente você já sabe qual é a resposta. Você só faz responder mentalmente mesmo, não precisa copiar. E aqui a gente vai ter a questão 4, 5. Essa questão do desafio aqui, né, você vê, se estiver bem tranquila, você responde, tá? No próximo vídeo nós vamos passar para a página 83, em que a gente vai ver o conceito de semi-reta. Tá? Vamos continuar a partir da página 83. Obrigado. Deixem suas perguntas. Talvez a gente não tenha tempo de responder todas, mas pelo assunto ser bem tranquilo, acho que vão ter várias perguntas parecidas.